Vânia, boa noite. Vou abrir meu chat aqui do lado para acompanhar. Boa noite. Aguardar mais um pouquinho, como sempre, uns 5 minutinhos aí para o pessoal poder logar. Boa noite, Pri. Como é que tá essa criança aí? Boa noite, Gustavo. Boa noite. Ah, que legal. Bom saber. Boa noite, Beth. Boa noite, Beth, Suzete. Vou organizar aqui. Ó, pra quem tá entrando e quiser, ó, água, tá? Hoje eu vou fazer um exercício com vocês, vamos magnetizar essa água, tá? Esperar mais um pouquinho. Falar um pouco com vocês hoje. Esperar um pouquinho mais o pessoal. Mas eu vou tentar, como toda quinta-feira a gente está falando sobre vibração. Vibração tem relação com cura e tem muita relação com, como eu sempre gosto de repetir, né, aquela congruência, né, entre pensamento, sentimento, e é isso que faz as coisas acontecerem, quando a gente dá um passe, etc. Então eu vou sempre ficar tentando trazer alguma novidade para vocês nesse sentido, seja científica, seja de livros aí que a gente tem como base, né, livro dos espíritos, dos médiuns, então tentar fazer entender o que a ciência está aprendendo e o que vai cada vez mais provando pra gente que essas curas realmente funcionam e que muito provavelmente esse tratamento mais holístico, integrativo é o que vai realmente curar a gente, né? Parar de trabalhar só nas consequências, né? 14 pessoas, esperar mais um pouquinho. 2 minutinhos a gente começa. Vou ajustar aqui. Pessoal, se alguém... Ah, eu tô falando um pouco baixo, mais alto. Melhor assim, Suzete? Uma coisa, se alguém tiver aí algum nome aí especial, eu tenho alguns aqui que a gente recebeu no grupo, tá? Eu vou vibrar especialmente por eles, lembrando, né? A gente vibra pelo planeta inteiro e vai aí até chegando nos mais específicos. Se vocês tiverem algum nome específico aí, tá? Eu tenho alguns. Pelo Líbano, com certeza, pelo Líbano. Foi bem feio, né? Eu tinha ouvido muito, mas não tinha visto a imagem, né? Bem chocante. Que fique tudo bem, né? A gente sabe que tudo tem um motivo, por mais estranho que pareça. Precisam mesmo. Vamos começar? Rosângela já tá na minha lista já, Pri. Tá o que vocês pedem no farol ali, eu anoto. Giacomo tá também. Giacomo Marchese. O sobrenome eu não tava. Marchese. Legal, pessoal. Vou começar aqui, né? Começar falando de um dos nossos livros fundamentais.
e depois tentar mostrar como é que esses estudos continuam evoluindo e que algum dia a gente comece a entender um pouco melhor o que os espíritos já nos disseram há tanto tempo. Tá? Então, quando a gente começa logo no princípio do Livro dos Espíritos, é falado, questão acho que 20 e poucos, ainda 24, 27, que fala sobre a trindade, né, a trindade que forma tudo que existe. Os planetas, os espíritos, etc. Seria Deus, o espírito e a matéria. Ou seja, nenhuma dessas três coisas é a mesma. Você separa a matéria do espírito e Deus. E fala-se também nessa pergunta do fluido cósmico universal, né? O éter, órgãos, é chamado de diversas formas aí ao longo dos tempos. E o que se diz, né, que foi questionado algumas vezes, será que esse fluido é matéria, não é matéria? Daí o que dizem que não. Não, porque ele na verdade é um intermediário entre o espírito e a matéria. E se ele também fosse matéria, então o espírito também seria matéria, porque, né, estaríamos falando todos no mesmo nível. Então não, o órgão não é matéria. Então a gente tem quando a gente fala de espiritismo, uma coisa que gerou já muita discussão, muito debate, que é o animismo. Se vocês ouvirem falar de animismo, um fenômeno anímico é que normalmente quando o médium tem uma certa influência sobre o fenômeno que está acontecendo, ou seja, não foi todo o espírito. E o que a gente foi entendendo aí com o Livro dos Espíritos, e se entende muito no Livro dos Médiuns e com experiência mesmo, é que na verdade sempre vai ter um teor de animismo e vai ter um teor da parte espírita, porque é exatamente isso que tem que acontecer. Na verdade, nós somos um canal para que o espírito consiga trabalhar no mundo material. E no mundo material aqui a gente já está falando de fenômenos mais anímicos, magnetismo, etc. Então existe, a gente faz esse meio do caminho, então o espírito vai influenciar e vai sim o médium influenciar, então a gente vai ter partes anímicas, partes 100% espiritual. E como é que a gente diferencia isso? Isso que é interessante. Aí falando sobre animismo, sobre essa trindade, eu estava lendo um livro, na verdade eu tinha parado de ler ele, e aí eu estava lendo outro livro e esse livro faz uma recomendação para ele, porque eu não tinha ouvido falar ainda desse livro. Eu falei, putz, é tão grande, né? Porque ele tem umas 500 páginas, mas é assim, Medicina Vibracional. E o Godin, né, que escreve alguns livros bem legais, ele faz muitos estudos, muitas relações, então ele bota, vamos dizer, o espiritismo para andar. Ele começa a relacionar o que Kardec falou com coisas que estão acontecendo agora, e isso é legal, porque bota a gente para continuar estudando, continuar procurando. E no livro, esse livro Medicina Vibracional, tem uma história aí que fala desde Mesmer lá, né, quando descobriu o magnetismo. Mesmer, que se vocês começarem a estudar um pouquinho mais aí espiritismo, é o que Kardec achou que a gente continuaria estudando porque ele já estudava. Ele falou, isso aí já está andando, não precisa, vamos falar de espírito. E a gente parou de falar um pouco de magnetismo. Mesmer começou a fazer ele fez diversas experiências e ele partia do princípio que existia alguma coisa entre os corpos, entre tudo no mundo, alguma energia sutil, e essa energia sutil poderia interferir no funcionamento dos corpos. Então ele fazia diversos experimentos, como por exemplo, você tinha alguma doença, alguma coisa do tipo, ele colocava um ímã, exatamente porque eu estou com uma dor de cabeça, ele colocava um ímã exatamente ali, deixava agindo, e por um acaso às vezes ele chegava em diversas curas. Ele teve muito sucesso em muitas, e foi mais baseado nesse sucesso nos casos dele, do que realmente em detecções científicas que o nome dele foi ficando para a história. Porque na época a gente não tinha tecnologia, não tinha absolutamente nada. Estou falando de 1800, 700, eu não lembro com certeza agora, mas a gente não tinha tecnologia para detectar esse tipo de energia, então ficava mais no que funcionava, né? E um dos experimentos dele foi exatamente por isso que eu pedi para vocês trazerem o copo d'água, é que ele provou que você consegue colocar essa energia magnética na água ou em qualquer outro. Eles conseguiram também algodão. O que ele fazia? Ele magnetizava a água, seja uma pessoa magnetizando, seja
um ímã, alguma coisa do tipo. E depois disso ele colocava um eletrodo dentro da água e às vezes amarrava diversas pessoas com algodão, que ele percebeu que o algodão também contuzia. E ele fazia cura em todo mundo. Tipo, botava uma fileira de pessoas ali, todas assim, em contato, indireto, né, com um tecido, e essa energia magnética vinha da água e conseguia trazer aí a cura para todas essas pessoas nessa corrente, né? Interessante. Tá, aí falando de Mesmer, muito tempo depois, né? Depois de algumas contestações, né? E por falta de provas e etc, né? A gente acha que tudo é coisa da cabeça, né? Foi em 1960, depois que começou um outro cientista, que eu não lembro o primeiro nome, mas é Glad, se eu não me engano o sobrenome. Ele começou a estudar alguns outros fenômenos, né? Ele começou a confirmar a teoria de Mesmer, né? Ele fala que e ele começou a fazer aqueles primeiros estudos com plantas mesmo, né? Que foi a coisa mais simples, porque para evitar o efeito placebo. Então ele começou com plantas e ele começou a pediu para o curandeiro, né? Na época eram curandeiros mesmo, pessoas específicas, começaram lá a magnetizar a água, a planta, e começou a verificar primeiro essa diferença no crescimento. Depois ele partiu para ratos, cicatrização nas costas de ratos, também conseguiu o mesmo sucesso, e também com ratos com bócio, todos com significativas diferenças entre os grupos que foram analisados, e grupos relativamente grandes. Depois dele veio o Dr. Robert Miller, né? E ele começou a perceber, a calcular essa semelhança entre tratamentos feitos por médiuns e por forças magnéticas de ímãs ou forças magnéticas muito fortes. Começou a fazer diversos estudos e percebeu que o ser humano conseguia ter os mesmos efeitos. Só que qual que era o problema aí, né? Qual que foi o problema que começou a se ver? Começou a se perceber que às vezes a cura que o ser humano fazia, ela teria que ter uma carga magnética muito alta para que aquilo realmente estivesse funcionando. E não se detectava nada na mão do curandeiro, praticamente. A princípio, nada. Depois de muito tempo, muito pouco. E aí começa uma outra conversa, né? Um desdobramento, que foi com a doutora Justa Smith, esse aqui até anotei, né? E ela começou a falar sobre as energias curativas de entropia negativa. O que é entropia, né? Entropia, primeiro, a entropia, ela diz o seguinte, que as coisas elas vão naturalmente com o tempo se desorganizar, né? Então tem um corpo, envelhece e morre. Tem alguma coisa que com o tempo ela vai, por efeito da entropia, ela vai se desfazer e terminar. E falando de entropia negativa, então seria o quê? Seria o efeito contrário. Ela fez uns estudos muito legais. O que ela começou a analisar? Ela começou a analisar enzimas. Enzimas são proteínas que fazem os processos aí de digestão, e todos os processos proteicos que acontecem dentro do nosso corpo são através de enzimas. Produção de energia, digestão, tudo que vocês imaginam aí, vai ter uma proteína trabalhando, vai ter uma enzima trabalhando. E o que ele fez? Ela pediu para um curandeiro também, uma pessoa específica, começar a segurar alguns tubos de ensaio com enzimas específicas. E ela percebeu um aumento muito grande na atividade dessas enzimas, né? Então, ponto positivo, né? Funciona. Só que o que foi mais curioso? Ela começou a trocar as enzimas. E ela pegou algumas enzimas que são sintéticas e acontece a mesma coisa, ou seja, não são de origem animal. E outro ponto mais interessante é que ela pegou algumas enzimas que, na verdade, foram diminuídas a sua atividade. Só que aí você vai analisar que enzimas são essas. Uma delas é uma enzima que, por exemplo, quando eu estou produzindo ATP, que é energia para o meu corpo, tá? ATP é no processo energético do corpo, quando você vai produzir, você tem que ir no meio do caminho produzir ATP. E aí o corpo ele sempre trabalha com balanço, certo? Ele não quer muita energia nem pouca. Então essa enzima que teve sua atividade diminuída é a enzima que sobe de quantidade falando para o seu corpo parar de produzir energia. Entendeu? Ou seja, ele desacelera o que faz mal para o seu corpo e acelera o que faz bem para o seu corpo. Ou seja, essa energia se provou a favor da vida, tipo, independente se for acelerar ou desacelerar. É muito
Engraçado, né? Então, no que isso chegou? Chegou na conclusão de que o quê? Essas energias, elas não são detectáveis, tá? É muito suave. O que se detecta são os efeitos que ela causa, que a gente consegue, né, atualmente com a ciência, e elas organizam o sistema. Uma entropia negativa seria a organização. E aí quando a gente foi lá no Livro dos Espíritos, que eu falei para vocês no começo, quando fala do o que seria essa energia, né, mais do lado espiritual, né, esse meio do caminho. Falou que essa energia que organiza os sistemas, ela que possibilita que um corpo esteja com a sua matéria toda agrupada. E quando ela sai, esse corpo tende, a gente sabe, né, o espírito desencarna, o corpo se desfaz, isso é natural. E existem até alguns livros, eu não vou saber citar o nome agora de um, mas eles comentam de pessoas extremamente ligadas à matéria, suicídio, o livro dos suicídios deve ter algum caso, acho, se eu não me engano tem, de que esse espírito ele demora um pouco para fazer essa desconexão do corpo, mesmo depois de falecido, e a decomposição ela não acontece, e tem até um livro que, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um livro bem interessante. E aí chegam lá e alguns espíritos amigos afastam esse espírito que era muito apegado à matéria. Ele morreu, desencarnou muito preocupado com dinheiro, né? Com as finanças dele, como é que ia ficar a família. Mas chegou um espírito amigo, fez esse desligamento e se descreve que no momento do desligamento a matéria começa a se desfazer. O corpo dele estava praticamente, né, demorando muito para decompor, praticamente inteiro, e começou a decomposição numa velocidade muito rápida. Ou seja, aí o corpo ele só se organiza e se mantém vivo por causa do espírito. Então, a partir do momento que o espírito sai do corpo, o corpo se desfaz. E isso já estava sendo dito lá no Livro dos Espíritos há muito tempo. E aí a gente vai falar de vibração. Né? A gente fala, putz, a gente fica aqui vibrando pelo mundo inteiro, né? Será que adianta? O pessoal está lá do outro lado, né? Então, outra experiência muito interessante, que foi a doutora Justa também, que Smith que fez também, não, esse foi o doutor Miller. Ele começou a estudar alguns efeitos à distância. Né? Tinha esses efeitos das plantas, né, que já funcionavam. Daí ele falou, se isso é coisa da cabeça, né, se é pensamento, e pensamento eu posso deslocar para qualquer lado, será que isso funciona à distância? Então ele pegou algumas sementes, né, de centeio, fez o plantio e colocou a médium, um médium, eles combinaram de que ele iria orar a partir das 9 horas da noite, ele ficaria 1 hora orando e mentalizando aquela planta crescendo, né, a hora das orações dele. E depois ia ver como é que estava esse crescimento. Enquanto isso, ele deixou isso sendo medido, né, o crescimento dessa planta em milésimos de centímetros, uma medida muito baixa, né, e deixou só nesse espaço de tempo, com a porta fechada, ele a 900 km de distância. Tá? Então ele fez essa mentalização, e no outro dia o que se percebeu é que essa planta que estava crescendo a 6,25 milímetros centímetros, uma medida muito baixa, foi para 52,5, deu 840 vezes mais rápido, só na janela em que ele estava vibrando, das 9 às 10 da noite. Depois ela voltou ao normal. Depois voltou, não 100% ao normal, ela começou a cair. Mas o pico mesmo foi exatamente na janela em que ele estava vibrando. Então, isso começa a provar muita coisa, né? Que a gente, e depois ele fez outros estudos, que é mais interessante, ele colocou, tinha uma redoma com alguns gases que eram sucintos à parte elétrica, eletricidade, um vapor, né? E alguma reação química, não lembro o que tinha exatamente. Mas o que acontecia? Ele queria ver se, como a gente não conseguia enxergar, medir os médios, ele queria ver se o médium colocando as mãos ali na frente dessa redoma, ele conseguia movimentar alguma coisa acontecia. E uma médium foi lá fazer esse experimento primeiro na frente da redoma. E ela colocou a mão na frente da redoma e viu que se criava um padrão de onda. Você conseguia ver, era visível. E aí, não feliz, falou assim, então agora você vai fazer isso a 900 km de distância também, né? E a mesma coisa, projetou, colocou as energias e novamente o movimento aconteceu. Ou seja,
né? E aí se fala de dois tipos de energia. Quando a gente está falando de magnetismo, essa cura, mais nos corpos mais etéricos, quando você fala de duplo etérico, é matéria, até o perispírito, você está falando de corpos ali que são sensíveis a esse magnetismo. Existe uma outra energia que a gente ainda não sabe medir, que daí vai atuar mais no nível mental, no nível mais elevado. E a gente tem o poder de trabalhar com isso no centro espírita também. A gente atua não só, e a gente busca cada vez subindo níveis, né? Na verdade, quando a gente dá um P1 em vocês, no centro, é para aliviar que está doendo muito. Já desceu, já veio para o corpo somático. E não adianta, como eu falei, eu querer ganhar a maratona com a mochila nas costas. Primeiro tem que tirar ela, né? Tirar a mochila com 20 quilos das costas. Aliviou, né? Prioridades. Primeiro você reduz a dor, agora sim vamos procurar a causa, vamos fazer uma regressão, vamos entender o que aconteceu, que trauma é esse, onde é que você está preso no passado, por que tem pessoa perto de você, que tipo de pensamento você está tendo. São níveis mais sutis. E existe uma energia que pode ajudar a equilibrar isso, né? E ficou muito provado, a gente não consegue medir e funciona. A gente só consegue medir que funciona, né? Então, falando sobre isso, eu vou dar uma lida rápida no Evangelho. Eu pedi para vocês pegarem a água depois, tá? Porque o Evangelho provavelmente vai ser alguma coisa muito direta e reta. Eu vou abrir aqui na sorte, sempre faz sentido. Eu vou pedir para vocês terem a água hoje, que a gente vai magnetizar ela, tá? Vou abrir aqui uma página aleatória. Esquecimento do passado, tá? Eu vou ler o trecho da página 80. Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para quem não acompanhou ainda, é o livro que a gente usa de base. É em vão que se aponta o esquecimento como obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Como efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Isso aqui é verdade. Às vezes você tem muita raiva de alguém que você vai encarnar junto, é bom não lembrar, né? Senão vai ficar difícil vocês conseguirem mudar essa situação. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos, e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se está sendo punido, é porque fez o mal, se está sendo punido é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra as lembranças do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais,
permite-lhes aurir novas forças nesse momento de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Acho que é bem, né? É bem lógico. Até quando a gente fala de reforma íntima, né? É muito ir na raiz da questão, na parte fundamental, essencial do ser. E a gente, eu já falei isso uma vez, até quando eu estava brincando com vocês, a planejamento estratégico do espírito, né? Um dia que eu mostrei para vocês, que às vezes a gente pega, é como agora a situação do Covid, né? Tá cheio de especialista, um monte de ideia. A gente tem que pensar simplesmente o que é a favor da vida, qual é a prioridade, quando você pensa no espírito, etc. O que você vai levar, não vai levar, né? E toma a decisão em cima disso, né? E às vezes quando você tem, imagina você com um monte de encarnações, putz, nessa eu tava lá em Roma, matei um monte de gente, aquela outra eu tava... E sempre foi pior, tá? Se for voltando no passado, provavelmente você fez mais besteira, né? Porque a gente era mais animalizado. Esse aqui é o melhor momento nosso, né? Não tá perfeito, mas já tá muito melhor, já andamos muito, né? Vamos começar a fazer um exercício aqui. Deixa eu só ver se tem mais algum nome. Ah, Dona Zuleika, tá sempre. Vamos ver se tem mais algum nome aqui. Luiz Sérgio também, né, Suzete? Ah, Na Hora do Adeus é o livro, tá. Já ia vibrar pelo Luiz Sá, mas tudo bem, né? Ele escreveu um livro legal, né? Merece. Juliana da Silva Santos, Paulo Henrique e Vitor Henrique. Tá. Eu vou deixar aqui, tá? Rian. O Rian, Rafael. Vamos vibrar por todos eles, tá? Primeiro eu queria fazer um exercício com vocês, porque a gente precisa começar a perceber qual que é a importância disso que a gente faz, tá? Pra gente começar a sentir a diferença que a gente faz, tá? Então eu vou pedir pra vocês, deixa eu pegar aqui. Eu tô com meu copo de água, ele tá bem aqui embaixo, eu vou colocar minhas mãos em torno dele, vocês não vão ver, tá? Mas primeiro, a primeira parte do exercício eu vou mostrar pra vocês. Mas a princípio, antes mesmo da gente começar esse exercício, eu vou pedir pra vocês darem uma relaxada, tá? Pode fechar os olhos, arruma a postura. Quem não tiver com uma água aí, se quiser ir pegar. Se você tiver alguém doente perto de vocês, podem usar isso também, tá? Ao invés da água, magnetiza a pessoa. Tá? Vamos acalmando os pensamentos. Relaxando as pernas. Vai sentindo o peso do corpo sobre a cadeira. Tenta ouvir os sons do seu entorno, por mais baixos que sejam. Tenta ouvir o detalhe. Eu vou pedir para vocês mentalizarem e sentirem o espaço entre os seus dois olhos. É isso mesmo. Para você sentir esse espaço. Existe um espaço entre os seus dois olhos e eu quero que você sinta ele. Eu quero que vocês sintam o topo de suas cabeças. E agora, concentrados, eu quero que vocês se transportem para um momento de alegria. Lembrem detalhes desse momento. E deixem essa felicidade tomar conta do corpo. Sintam como se o corpo estivesse se desfazendo nessa vibração de alegria, de paz, de serenidade. E vocês vão manter essas energias. Podem abrir os olhos de leve, só para olhar para a câmera.
Comece a esfregar as mãos. Esfregando e vou fazendo elas esquentarem. Bons pensamentos, boas vibrações. Sua mão vai se aquecendo. Vai acelerando um pouco a velocidade. Deixa esquentar. Parem com suas duas mãos nessa posição. Eu já estou sentindo, vocês provavelmente vão sentir uma certa vibração. Como se estivesse formigando a mão de vocês. Tá? E eu vou pedir para que vocês, com a mão nessa posição, pode ser mais baixo, não tem problema, é só para vocês verem. Vocês vão começar a separar as mãos e manter a ponta dos dedos tocados. E vocês vão sentindo que tem uma energia entre a mão de vocês ainda. Vamos separando um pouquinho mais. Agora vocês vão sentir uma bola de energia entre as duas mãos. Vocês vão suavemente tentar apertar e vocês vão vendo que essa bola vai ficando mais rígida, fica mais difícil de aproximar a mão. Bem suavemente. Agora eu vou pedir para que vocês inspirem e abram as mãos assim, ó. Expirem e aproximem. Agradeço por essa energia que vocês receberam. Coloquem ela sobre o copo d'água. Tá? Eu estou colocando sobre o meu aqui embaixo. Vou manter a minha mão aqui por algum tempo. A gente vai deixar essa água aí, enquanto a gente começa a nossa vibração. Existem outras formas, tá, que os espíritos às vezes trabalham, quando a gente fala dessas misturas de energia. Se vocês lerem Ramatiz, ele fala sobre fenômenos de transporte, que além do magnetismo, às vezes eles trazem algum tipo de substância da natureza, etc., e colocam nessa água. Então vamos deixar que a espiritualidade tome conta. Agora fizemos nossa parte, vamos começar nossas vibrações e depois tomar nossa água. Se tiver alguém doente em casa, pode derramar essa energia sobre ele, ou você pode dar água para ele também, tá? Vamos cumprimentando a toda espiritualidade, chamando aí cada um, seu mentor espiritual. Como a gente está falando de sensações, vibrações, tenta sentir a presença dele. Eu sinto normalmente um arrepio nas costas, alguma coisa. Aumenta essa sensibilidade. Tenta perceber, só de tentar as coisas já mudam. Vamos cumprimentando todos os técnicos, índios, caboclos, pretos velhos. Vamos cumprimentando aos médicos, toda essa equipe que nos ajuda, os técnicos em apometria. Vamos cumprimentando toda a equipe de proteção, seu Zé, seu Sete Encruzilhada, Ricardo e seus lanceiros. Vamos recebendo toda essa presença. Eu vou começar agora plasmando lá no farol de Ismael uma pirâmide, com os vértices virados para o alto. Essa pirâmide, ela tem os vértices dourados em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Graças a Deus. Nós aqui, vamos cada um em sua casa, nossa casa, nossas casas, recebendo, agora que estamos tranquilos, estamos concentrados, recebendo essa energia que vem do alto, esse fluido cósmico universal que se adequa
a esse planeta, a essa situação, na medida que precisamos. E você vai sentindo esse fluido entrando pelo topo de sua cabeça, chakra coronário. Ele vai chegando lá no centro da sua cabeça, vai sentindo ele entrando. Chega na sua glândula pineal, que fica bem no meio da sua cabeça, seu crânio. E ele vai se espalhando pelos seus chakras, que ficam ali na frente da face, o cardíaco, o laríngeo, aqui na garganta. Vai se espalhando por todo o seu corpo essa energia, que hoje é verde, principalmente para quem está doente, convalescente, vai sentindo essa energia entrando. E como eu falei, essa energia ela vai contra a entropia, né? Ou seja, ela vai recuperando, reorganizando o seu corpo, deixando ele no estado natural, que a gente tira às vezes porque tem pensamentos, emoções que não nos cabem, que não tem a ver com o propósito do espírito. Então vamos deixando essa energia entrando, esse amor pela vida. Esse amor pela vida, ele não é só pela nossa, né? Então ele se expande, porque tudo que a gente recebe, a gente deve usar da melhor forma que tem. Se você tem dinheiro, usa para ajudar. Se você tem energia, doa para quem está do lado. Então a gente vai deixar essa energia expandir. Como a gente não tem limite de espaço, para quem tem dúvida, a ciência já provou, essa energia vai tomar conta primeiro de toda a nossa casa, cada cantinho da nossa casa. E vai invadindo a casa de vocês uma luz solar também que se combina. Vai limpando formas, miasmas, pensamentos. Vai desfazendo qualquer tipo de energia negativa. Aproveitando essa voltinha pela casa de vocês, qualquer irmãozinho que estivesse por aí, que não deveria estar, vai sendo levado para o farol em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dentro dessa pirâmide, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Aí eles vão recebendo comida, vão sendo paramentados de branco. Vamos colocando lá uma maca para quem precisar deitar. Vamos deixar esses irmãos aí se alimentando, se aquecendo, sendo cuidados ali no farol mesmo por enquanto. E nós aqui vamos agradecer por esse momento, dividindo mais um pouco isso que recebemos. Vamos expandindo essa energia que vai tomando conta de todo o nosso bairro, toda a nossa cidade. Imagina o país sendo olhado por cima, essa energia verde tomando conta. Passa para outros continentes. Quando a gente vê, já tomou o planeta inteiro. E a gente se conecta com esses outros pontos de luz. Vamos recebendo também energias mais sutis, agora que estamos elevados. E vamos vibrando por todo o nosso planeta. Essa energia mesmo que estava saindo da mão de vocês, do peito, onde vocês sintam, vão expelindo ela para o mundo, para todo esse planeta, para todos os países. Hoje uma atenção especial para o Líbano. Para que eles sejam bem recebidos, bem amparados. Esses que foram pegos de surpresa, que sua consciência vá se refazendo, vão percebendo onde estão, vão sendo amparados. Vamos vibrando também por suas famílias, pelos que ficaram, pelos feridos. Vamos vibrando por todo aquele
a situação de saúde no país, já que além desse acidente temos o Covid. Vamos amparando os médicos, amparando os atendidos. Que a espiritualidade esteja presente lá. Vamos vibrando por todos os outros países que também estão em dificuldade. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo Brasil. Vamos vibrando por todos que tomam grandes decisões aqui. Que eles voltem a se preocupar com o que realmente é importante. Vamos desarmando esse orgulho. Que essa perspectiva espiritual seja levada em consideração na hora de tomar uma decisão. Menos interesses, que não sejam de todos. A gente não pode ter raiva dessas pessoas, a gente tem que pensar, mentalizar o bem deles, que o mentor esteja ali do lado. Como eu já falei, o karma é pesado, é coletivo, cada decisão errada é pesada para cada um deles. Então que eles sejam amparados. Vamos vibrando por todas essas crianças especiais, crianças do GAC, que vêm aqui nos dar uma lição. Vamos vibrando por todos que têm suspeita de Covid, ou que estão com Covid, que precisam de leitos, não têm leitos, pelos que estão defendendo dessa estrutura hospitalar, que tem sofrido um pouco em alguns estados, que sejam amparados. Os que tiverem que desencarnar, que sejam muito bem recebidos. Vamos vibrando por todos esses centros religiosos que estão voltando devagarinho com suas atividades. Que a gente mantenha essa reconexão, que acredito que tenha voltado muito os momentos de dores são para isso, não é à toa. Vamos vibrando pelo farol de Ismael, em especial, que a gente possa retornar aos nossos trabalhos. Vou vibrar aqui especialmente por algumas pessoas. Vamos vibrando pela Rosemary Polossi Raposo. Ela que está se recuperando de uma cirurgia. Que seja amparada, seus mentores estejam próximos. Vamos vibrando pela Paula Medeiros, que fez uma cirurgia na coluna, que se recupere logo, que ela receba essa energia dourada, aquecendo toda a sua coluna que foi afetada, desfazendo irregularidades. Vamos vibrando pela Sueli Aparecida, lá de Caraguá. Vibramos também pela Rosângela, que fez uma cirurgia também. Rosângela que também passou, que vai se recuperando. Caia sobre ela essa luz verde. Vamos vibrando pela Juliana da Silva Santos, pelo Paulo Henrique, pelo Vitor Henrique Espírito Santos Oliveira. Vamos vibrando pelo Rian dos Santos Nascimento, pelo Rafael da Silva Santos Lopes. Vibramos também pelo Leonildo José dos Santos. Vamos vibrando pelo Cesário Bom Tempo, pela Elídia Sandra Bom Tempo, nossos amigos já fizeram curso conosco.
pela Delma do Reis, lá da África do Sul, pela Cibele, pelo Lúcio, pelo Alexandre, pelo Igor e também pelo Elvio. Receba a nossa vibração de amor, de carinho. Pelo Giacomo Marquese, Giacomo, uma vibração especial, restabelecimento, corpo perturbado aí por um câncer, problemas financeiros junto, muita coisa para se preocupar, então que vai recebendo uma energia que restabeleça sua serenidade, tranquilidade nesse momento difícil. Pela Rosângela Maria Gomes de Oliveira. E vamos pedindo permissão nesse momento também para vibrarmos por todos nós aqui, que estamos aqui, vibrando pelo país, recebendo uma cura também, aumentando a energia aí do planeta, se conectando com outros pontos. Vamos pedindo para que essa energia nos acompanhe no resto do dia, para que a gente durma com ela, como aquelas sementes que receberam as energias e passaram um bom tempo com elas elevadas. Vamos tentar manter esse padrão, porque a gente que manda, então a gente pode manter esse padrão energético. É perceber e, quando precisar, sintonizar de novo. Vamos agradecendo. Traz Jesus para bem perto de você, como se ele estivesse na sua frente, estivesse embaixo da árvore, ouvindo ele contando as parábolas dele. Vamos rezar com ele do nosso lado mesmo, tá? Não simplesmente repetir palavras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, pão esse do corpo e do espírito. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Assim seja. Vamos só criar uma conexão ali do farol com os beneditinos em 1, 2, 3, 4, 5. E vamos levantando aquela pirâmide nos beneditinos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirando do chão essa pirâmide, encaminhando para os beneditinos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Vamos mantendo o farol fechado, esperando os trabalhos. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenha ajudado. A presença de vocês me ajudou. Muito bom. Semana que vem voltamos aí. Um abraço para todos.